Queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, essa é a nossa aula número 7, áudio 1. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. E vamos então hoje dar prosseguimento ao nosso curso. A partir dessa aula número 7, nós vamos começar a fazer então aquilo que eu já havia dito nas aulas anteriores que nós faríamos, ou seja, vamos começar a tratar de uma harmonização dos 4 evangelhos, ok? Teremos algumas aulas à frente agora, trabalhando essa harmonia dos evangelhos, né? Ou seja, buscando harmonizar os 4 evangelhos e traçando então, a partir das informações dos 4 evangelhos, nós vamos procurar traçar, não é, a vida de Jesus em ordem cronológica, ok? Na ordem cronológica dos acontecimentos e dos fatos. Para isso, eu estou usando o livro Panorama do Novo Testamento, do Robert Gundry, que eu sempre tenho falado desse livro, e também começo a usar hoje um livro chamado Harmonia dos Evangelhos, de 2 autores, do Watson e do Allen, ok? Esse livro foi editado pela editora Juerp. Eu acho que esse livro não se encontra mais em livrarias cristãs, embora existam outros livros, tá? Que tem ou trabalham com essa temática da harmonia dos evangelhos, caso alguém tenha interesse. Muito bem, queridos, vamos aqui fazer o seguinte: esses 2 autores, o Watson e o Allen, que escreveram ou organizaram esse livro, Harmonia dos Evangelhos, eles dividem a vida de Jesus em 8 partes, tá? Eles organizam a vida de Jesus em 8 partes. E a primeira parte, que é por onde nós vamos começar, trata dos 30 anos preparatórios, ou seja, os 30 anos iniciais da vida de Jesus, quando ele ainda não estava exercendo o seu ministério, certo? Então, nesse momento aqui, vamos aqui então seguir, né, em uma ordem lógica, em uma ordem cronológica. Então, inicialmente, esses autores aqui, eles destacam o prefácio do Evangelho de Lucas, que eu não vou me deter aqui, porque quando a gente falou do Evangelho de Lucas, eu até li esse texto lá na aula, né, e destaquei o fato de que Lucas, ele fez um trabalho muito cuidadoso, né, de investigação histórica. Ele fez uma investigação acurada desde a origem de todos os fatos, de todos os acontecimentos, para ele poder então relatar no evangelho que ele escreveu, né? Depois, nós temos o prólogo do evangelho de João, tá? Então, primeiramente, introduzindo aí a vida de Jesus, a gente tem o prefácio do Evangelho de Lucas e depois nós temos o prólogo do Evangelho de João, que é aquele texto que está no capítulo 1, do versículo 1 ao 18 do Evangelho de João. A gente também tocou um pouquinho sobre esse assunto quando a gente falou sobre o Evangelho de João, porque esse prólogo é aquele prólogo, né, bastante profundo, em que o evangelista João, ele situa Jesus, né, ou até podemos dizer, ele situa o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo eterno de Deus, ele situa na eternidade com o Pai, né? Quando ele escreve, então, que no princípio, então, João, ele situa, né, o Cristo no princípio eterno. Então ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, não é? Então, e no versículo 2 ele diz, ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio do Filho de Deus, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo, da segunda pessoa da divindade, do Filho de Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí João vai desenvolvendo esse prólogo, não é? Ele termina falando um pouquinho de João Batista aqui nesse prólogo também. E aí ele chega no versículo 14, quando ele diz que esse verbo, né, esse logos, esse que é a palavra, que estava com Deus e que era Deus, esse verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele se fez carne, ele assumiu a natureza humana e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, nós temos esse prólogo do Evangelho de João. Se a gente fosse ficar aqui nesse prólogo, a gente poderia gastar uma aula inteira apenas aqui, não é, queridos? Mas, como eu sempre dizia lá no curso do Velho Testamento, nós estamos fazendo apenas um panorama, não uma análise, né? Se a gente fosse ficar se detendo em cada detalhe, a gente levaria alguns anos para terminar esse curso aqui. Mas o nosso objetivo é fazer um panorama, ok? Muito bem. Na sequência, depois do prefácio de Lucas e do prólogo de João, os autores aqui da Harmonia dos Evangelhos, eles destacam as duas genealogias de Jesus. Então, é muito interessante a gente ter em mente isso, não é? Que nós temos uma genealogia no Evangelho de Mateus e nós temos uma outra genealogia no Evangelho de Lucas, tá? E essas duas genealogias, elas são diferentes, elas trazem nomes diferentes. Então, como explicar isso? Duas genealogias da mesma pessoa, no caso de Jesus, e com nomes diferentes. Muito bem, então a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, eles entendem o seguinte, que a genealogia que está no Evangelho de Mateus é a genealogia de José, e a genealogia que está em Lucas, muito provavelmente, seja a genealogia de Maria, mãe de Jesus, tá? Então, por que isso, né? Porque Mateus, ele tem aquela ênfase, né, de mostrar Jesus como rei dos judeus, como descendente de Davi, não é? Como da linhagem de Davi, não é? E, na verdade, o Robert Gundry, ele diz aqui até o seguinte, que Mateus, ele expõe a linhagem do pai de criação de Jesus, não é? Porque José não era pai biológico de Jesus. Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Então, biologicamente, Jesus era filho apenas de Maria, não é? Então, mas como eu lia aqui, o Robert Gundry, ele escreve que Mateus expõe a linhagem do pai de criação de Jesus, porquanto na sociedade judaica, os direitos legais, como por exemplo a reivindicação ao trono messiânico de Davi, passava pelo pai, apesar deste ser apenas um pai de criação, né? Então, Mateus ele expõe a linhagem de José, né, a genealogia de José, em função dos costumes, né, das tradições, vamos dizer assim, da sociedade judaica para quem ele estava escrevendo, né? A gente falou várias vezes isso, que Mateus, o público-alvo de Mateus eram os judeus. Então, nessa sociedade, né, como ele diz aqui, os direitos legais passavam pelo pai, apesar deste ser apenas um pai de criação, né? E, ao que tudo indica, a genealogia que está no Evangelho de Lucas, muito provavelmente é a genealogia, né,
a ascendência real de Jesus através de Maria, sua mãe, mãe de fato biológica, né? Agora, veja que o Gundry até ele diz aqui, o Gundry até diz aqui que Lucas, muito provavelmente, apresentou a ascendência real de Jesus através de Maria, sua mãe. E ele fala de ascendência real, por quê? Porque tanto José quanto Maria descendiam de Davi, né? É interessante esse dado aqui, né? Então, tanto levando em consideração a genealogia de José, como levando em consideração a genealogia de Maria, sua mãe, né, nos dois casos, Jesus descendia de Davi, tá? Tanto José quanto Maria descendiam de Davi e, naturalmente, descendiam também de Abraão, tá? Uma coisa interessante a se destacar na genealogia de Mateus, quando você lê aí Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, os primeiros 17 versículos do Evangelho de Mateus, né? Geralmente são versículos que as pessoas nem gostam de ler, porque são muitos nomes, né? A gente tem muitas vezes esse hábito de não ler as genealogias na Bíblia, mas se está lá no texto bíblico, a gente precisa ler, né, irmãos? E às vezes até estudar essas genealogias, né? E o Robert Gundry, ele destaca aqui, né, que a genealogia de Mateus inclui 4 mulheres. Veja que interessante. A genealogia que Mateus faz, né, da vida de Jesus, né, a genealogia da qual Jesus vai vir, no caso aqui, a genealogia, a linhagem do pai de criação de Jesus, vamos colocar usando as palavras aqui desse autor. Então ele diz que essa genealogia, a genealogia de Mateus, inclui 4 mulheres, tá? Quais são essas 4 mulheres? Olha só, Tamar, que foi uma mulher que adulterou lá na história do Antigo Testamento, Raabe, que era uma prostituta, tá? Também inclui Ruth, que era uma moabita, mas, como ele diz aqui, de quem facilmente se poderia pôr em dúvida a maneira, né, que ela apelou para que Boaz se casasse com ela à meia-noite, lá naquele campo, né, basta você ler a história lá, no livro de Esther, né, e também traz a esposa de Urias, que é Batseba, a quem Davi seduziu. Ou seja, as 4 mulheres que entram aqui na genealogia de Mateus, Tamar, Raabe, não é? Ruth e Batseba, todas essas mulheres tiveram uma conduta, não é? Moral, vamos dizer assim, duvidosa, né? Uma foi adúltera, outra foi prostituta mesmo. Batseba se deixou seduzir por Davi, não é? E Ruth teve um comportamento que era, no mínimo, assim, que poderia pegar mal, né? A maneira como ela ali pediu para que Boaz se casasse com ela, não é? Então, gente, isso aqui é bem interessante porque eu penso que mostra para nós, não é, que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né, que o seu amor abrange todas as pessoas. Veja, mesmo uma mulher adúltera, mesmo uma meretriz, mesmo uma mulher que se deixou seduzir aqui pelo rei Davi, né, mesmo Ruth, que teve uma conduta ali que poderia pôr em dúvida, né, a propriedade do apelo que ela fez a Boaz à meia-noite, mesmo essas mulheres, veja, elas fazem parte da genealogia do Salvador. Elas fizeram parte, elas fazem parte da genealogia do Filho de Deus. Ou seja, é como se
o Senhor estivesse dizendo aqui para nós que ele resgata as pessoas, né? Que ele resgata a dignidade das pessoas, que ele perdoa as pessoas, que ele é o Deus das novas oportunidades, né? E que ele pode usar para um propósito tão nobre como fazer parte da genealogia do Messias pessoas que tiveram até mesmo uma conduta duvidosa, porque ele é aquele que pode fazer novas todas as coisas. Amém, queridos? Glórias a Deus. Aula 7, áudio 2. Muito bem. Então, depois de termos aí destacado, né, o prefácio do Evangelho de Lucas, o prólogo do Evangelho de João, e também as duas genealogias de Jesus, então, o próximo evento a ser destacado está relatado no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 1, e é a anunciação do nascimento de João Batista, que é feita ao próprio ao próprio sacerdote Zacarias, né, que viria a ser o próprio pai do profeta João Batista, ok? Então nós temos aí a anunciação do nascimento de João Batista ao sacerdote Zacarias, que viria a ser o pai de João Batista, tá? Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Essa anunciação aconteceu na cidade de Jerusalém. Zacarias, ele era um sacerdote, ele estava cumprindo ali a sua tarefa sacerdotal, quando então um anjo do Senhor, né, apareceu a Zacarias e anunciou a ele, né, que ele e a sua esposa Isabel haveriam de ter um filho, né? Então, o anjo do Senhor anuncia ali um anjo do Senhor anuncia para Zacarias que ele e Isabel, sua esposa, haveriam de ter um filho, e que esse filho, que a gente sabe, né, seria João Batista, né? Esse filho prepararia o povo judeu para os tempos messiânicos, né? Então nós sabemos, né, irmãos, que João Batista, ele foi aquele que preparou, né, o caminho para o Salvador. Ele foi um arauto, ele foi aquele que veio anunciando a vinda do Salvador, anunciando a vinda do Messias. Como dizem as Escrituras, ele foi a voz do que clama no deserto, né, aquele que preparou o caminho do Senhor. Então, esse anjo que aparece a Zacarias, que na verdade é o anjo Gabriel, né, segundo diz o texto, esse anjo, ele diz que o filho que nasceria ali de Zacarias e Isabel, ele seria aquele que prepararia o povo judeu para os tempos messiânicos, né, ou seja, para a vinda do Messias. E nesse texto, nós vemos que o anjo Gabriel, ele castigou a Zacarias com mudez, né? Ou seja, Zacarias, ele ficou mudo por algum tempo, até o nascimento de João Batista, ele ficou mudo por causa da incredulidade dele, né? Então, o anjo fez o anúncio e Zacarias, ele perguntou: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também está avançada em idade. Versículo 18 aqui do capítulo 1 de Lucas, né, que eu acabei de ler. E aí o anjo, ele diz aqui, versículo 20: eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se, né, queridos? Então, Zacarias terminou ficando mudo aqui por causa da sua incredulidade. Então, de vez em quando aqui, nessa harmonia, eu vou tentar trazer algumas aplicações práticas para nós, bem rápidas, né, queridos? Porque o tempo é muito escasso, mas fica aqui uma aplicação para a gente, né? Que nós possamos evitar a todo custo, de todo modo, a incredulidade nas nossas vidas, né? Porque veja aqui que a incredulidade de Zacarias fez com que ele passasse aí alguns meses, né? Mudo, porque ele não acreditou ali, a princípio, nas palavras
do anjo Gabriel, né? Então vamos ficar atentos, tomar muito cuidado com a incredulidade, que possamos ser pessoas de fé, né, queridos? Pessoas que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, que creem nas promessas de Deus. Amém, meus amados? Muito bem. Depois dessa anunciação feita a Zacarias, nós temos o nascimento de Jesus anunciado à Virgem Maria, tá? Então a gente tem na sequência, inclusive do Evangelho de Lucas mesmo, agora no capítulo 1, do versículo 26 ao 38, nós temos a anunciação do nascimento de Jesus à Virgem Maria. Esse anúncio do nascimento de Jesus aconteceu na cidade de Nazaré, ok? Então aqui, o mesmo anjo Gabriel que havia aparecido para Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, o mesmo anjo anunciou a Maria que em futuro próximo, não é, ela, Maria, haveria de dar nascimento a Jesus, o Filho de Deus e rei davídico, né, o rei que teria direito ao trono de Davi. E o anjo diz para Maria que ela haveria de ter essa criança em seu estado virginal, ou seja, o anjo diz para Maria que ela ficaria grávida não a partir de um relacionamento sexual, não é, mas que ela ficaria grávida mediante o poder miraculoso do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo trabalharia em seu ventre para que ela, então, gerasse, né? Gerasse aquele que viria a ser chamado de Jesus, o Filho de Deus, não é? E é muito interessante esse texto aqui, eu gosto muito dessa parte, que então no versículo 38 diz assim, capítulo 1 de Lucas, versículo 38, diz assim: disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, não é? Então veja, era uma missão, vamos dizer assim, que Deus estava dando para Maria, né? E ela então aceita prontamente, né, essa missão. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, né? Veja que Maria, é muito interessante a gente entender aqui o seguinte: Maria, nesse momento, ela não estava casada ainda com José, mas ela já estava noiva, né? Ela já estava noiva. E veja, naqueles tempos, o noivado ele era tão sério quanto o casamento, tá? Então, embora os noivos ainda não morassem juntos, ainda não mantivessem relacionamento sexual, mas o noivado já tinha, do ponto de vista legal, ele já tinha, né, assim, o mesmo peso que um casamento, tá? Então, ficaria muito complicado essa situação, né? Imagina Maria chegando para José e dizendo para José que ela estava grávida e José sabendo que nunca tinha tido um relacionamento sexual com Maria. Era uma situação meio assim, a princípio, meio constrangedora. Essa situação poderia trazer uma desconfiança das pessoas, né, com quem eles conviviam, de que Maria tivesse tido um relacionamento sexual antes de se casar com José, né? O próprio José, a gente sabe na sequência que ele pensa em deixar Maria, né? O texto bíblico diz isso, né? Então, se José chegasse ao ponto mesmo de deixar Maria, Maria ficaria numa situação muito constrangedora, porque ia parecer para as pessoas que se José a abandonou e ela estava grávida, seria porque ela teria traído José, teria tido um relacionamento sexual antes de se casar com José. Então, era toda uma situação muito delicada e muito constrangedora. E quando o anjo comunicou para Maria
que ela ficaria grávida por ação do Espírito Santo para gerar o Salvador, certamente Maria teve, né, ela teve entendimento desse constrangimento que ela poderia passar, que ela poderia viver, mas mesmo assim, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Mesmo diante de todo esse constrangimento que ela poderia passar, ela se coloca como serva de Deus, né? E ela se coloca como alguém que está disposta a cumprir a vontade de Deus, né? Então, isso é muito significativo, né, irmãos, para nós, porque aqui Maria se torna um exemplo para nós, aqui Maria, mãe de Jesus, né? Porque muitas vezes Deus também nos chama, nos comissiona com missões especiais, com propósitos especiais, e muitas vezes a nossa tendência é fugir, né? Principalmente se for algo muito trabalhoso, se for algo que pode causar algum tipo de constrangimento, que pode trazer consigo a necessidade de alguma renúncia. Muitas vezes a gente quer sair fora, né? Para usar aí a expressão popular. Mas Maria, mesmo tendo consciência de tudo isso, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e que nós possamos imitar Maria aqui nesse aspecto, né? Que nós possamos nos colocar como servos e servas do Senhor, dispostos a permitir que o Senhor cumpra em nós a sua palavra, a sua vontade, o seu propósito, seja qual for o preço que nós tivermos que pagar, porque nada melhor do que nós estarmos no centro da vontade de Deus, do que nós cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida, mesmo que a um preço alto, mesmo que diante de algum custo, né? Então, queridos, veja, aqui é muito interessante nós seguirmos aqui, né, o exemplo de Maria aqui nesse sentido, né? E aqui também, nesse texto, o anjo disse para Maria que uma parente dela, Isabel, não é, também havia concebido um filho em sua velhice. Quem era essa Isabel? Era esposa de Zacarias, não é? Da qual nasceria João Batista. E o anjo Gabriel diz para Maria que Isabel, que era prima de Maria, né, que era, vamos usar o termo aqui do texto, que era parente de Maria, né, estava também grávida, né, já no 6º mês. Então você tem uma diferença aí de 6 meses entre a gravidez de Isabel, né, que gerou João Batista, e a gravidez de Maria, que gerou a Jesus, né? Nós temos aí uma diferença de 6 meses da gravidez de uma para a outra. Então, mediante esse anúncio que o anjo Gabriel fez para Maria, de que Isabel, sua parenta, estava também grávida, então, na sequência da história, nós temos a visita da Virgem Maria a Isabel, né? Isso está relatado lá no capítulo 1 de Lucas, do versículo 39 ao 56. Então, Maria foi visitar a sua parente Isabel na Judéia, né? Então, Maria, que morava em Nazaré, que era lá na Galiléia, ela ruma em direção ao sul, ali da Palestina, e vai até a Judéia para compartilhar, né, com Isabel aquela bênção que tanto uma como a outra haviam recebido do Senhor, né? E ali, então, no tempo certo, Isabel deu à luz, né, ao seu filho, a João Batista. Nós temos isso aqui no texto de Lucas, capítulo 1, né, do versículo 39 ao 56. Ao que tudo indica, Maria ficou com Isabel, né, até o tempo do nascimento de João Batista, porque o texto bíblico diz aqui no versículo 56 que Maria ficou com ela cerca de 3 meses, né? Então, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele disse que Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Aí Maria vai visitá-la e ficou por cerca de 3 meses, então um total de 9 meses. Então, ao que tudo indica, Maria ficou com Isabel até que João Batista nascesse, e depois, então, o texto bíblico diz que Maria voltou
para a sua casa lá em Nazaré, ok? Então nós temos aí, né, o nascimento, nós temos a visita da Virgem Maria a Isabel, depois nós temos o nascimento de João Batista, né? É, temos um cântico que o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, ele fez ali uma profecia, né, que é também chamada de cântico por alguns, o Benedictus, né, que está aqui do versículo 68 em diante, do capítulo 1 de Lucas, né, e o texto bíblico termina falando da vida de João Batista no deserto. Ok, queridos? João Batista, ele habitava nos desertos. Muito bem. Aula 7, áudio 3 agora. Muito bem. Então, depois de o nascimento de Jesus ter sido anunciado à Virgem Maria, o nascimento de Jesus também foi anunciado a José, né? É interessante destacar que o anúncio do nascimento de Jesus feito à Virgem Maria está relatado no Evangelho de Lucas, e o anúncio do nascimento de Jesus a José está relatado no Evangelho de Mateus. Então veja como que os evangelhos vão se completando, né, um ao outro, tá? Segundo os autores que eu estou seguindo aqui, eles acreditam que mais ou menos 5 meses antes do nascimento de Jesus é que então houve o anúncio, né, a José de que Jesus iria nascer. Então veja, José e Maria estavam noivos, como eu já disse no áudio anterior, né? E quando José descobriu que Maria estava grávida, ele resolveu divorciar-se dela, né? É interessante porque na época o noivado era uma coisa tão, assim, era um compromisso tão importante que se uma das partes eh, quisesse desistir, isso era tido como divórcio, tá? Era tido como um divórcio, né? O noivado já era algo tão oficial, que tinha um peso tão grande, que a desistência era entendida como divórcio. Então, veja, o Robert Gundry, ele diz aqui, né, que quando José descobriu que Maria estava grávida, ele resolveu divorciar-se dela, mas ele resolveu fazer isso da forma mais privada possível, né? Ou seja, com o mínimo de testemunhas legais, a fim de evitar o escândalo público, né? Porque, como eu disse, José, ele até o Robert Gundry, ele dá algumas opções aqui. E entre essas opções, ele diz que José deve ter suspeitado de infidelidade por parte de Maria, né? É possível que José tenha suspeitado de infidelidade por parte de Maria, porque a noiva dele, a futura esposa dele, estava grávida e ele sabia que ele não tinha mantido relações sexuais com ela, então ele, como diz o próprio texto, o texto bíblico aqui de Mateus, diz, né? E como José era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente, né? Mas nesse meio tempo, então, antes que José fizesse isso, um anjo do Senhor veio, né, instruir José para que ele providenciasse o matrimônio, o casamento, e, inclusive, desse o nome de Jesus à criança que haveria de nascer. O nome Jesus, que significa o Senhor é salvação, não é? Por quê? Ele deveria dar o nome Jesus à criança, porque livramento de pecados haveria de ser realizado por intermédio dele, não é? E o evangelista Mateus, ele já ajunta, né, que esses acontecimentos, ele acrescenta que esses acontecimentos cumpriram a profecia
de Isaías acerca do nascimento virginal. Então, nesse anúncio do nascimento de Jesus feito a José, no Evangelho de Mateus, né, depois de o anjo orientar, né, José a se casar e a explicar que o que estava gerado em Maria era obra do Espírito Santo, né, depois de o anjo dar essas orientações, aí o texto bíblico diz assim, olha, Mateus 1, 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, o evangelista Mateus, ele diz, né, que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que disse que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, né? Então, Maria estava grávida, né? E ela era virgem, então estava cumprindo aqui a profecia, estava se cumprindo aqui a profecia trazida pelo profeta Isaías. Muito bem. Na sequência aqui, queridos, nós temos então aí propriamente dito o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus. Aqui nós voltamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, né? E Lucas, ele encaixa, ele situa o nascimento de Jesus no contexto de um recenseamento, né? De um censo. Então, ele diz aqui que saiu um decreto da parte de César Augusto, que era o imperador romano, né, para que todo o mundo que estava ali debaixo do domínio romano fosse recenseado. Então, saiu aqui um decreto do imperador para que fosse feito um censo da população do Império Romano. Acontece que, naquele tempo, não existia o IBGE ainda, né? Como nós temos aqui no Brasil, e o IBGE não ia bater de porta em porta para fazer o censo da população. Não. As pessoas, elas tinham que se alistar, elas tinham que ir se registrar, vamos dizer assim, cada um na sua própria cidade, né? Ou na cidade da sua família, a qual a sua família fazia parte. Então, José e Maria, eles tiveram de arrolar-se em Belém, que era a cidade dos seus antepassados, né? Então, eles saíram lá de Nazaré e foram até Belém, por ocasião desse censo, desse recenseamento. Eles foram até Belém, que era a cidade dos seus antepassados, para se alistarem ali, para né, cumprirem essa ordem de recenseamento. E ali chegando, Maria deu à luz ao Senhor Jesus, né? E dessa maneira também se cumpriu uma profecia, porque a profecia bíblica do Antigo Testamento, Miqueias 5:2, diz que o Messias nasceria em Belém, né? E veja só, né? A palavra de Deus se cumpre porque, né, vamos dizer assim, nós podemos dizer que Deus move um império todo, né? Move o coração de um imperador para baixar um decreto para que Maria e José então fossem até a cidade de Belém e ali Jesus nascesse, se cumprindo então a profecia do Antigo Testamento que dizia que Jesus nasceria na cidade de Belém, né? E então o texto bíblico aqui diz para nós, Lucas capítulo 2, né, versículo 6, diz assim: enquanto estavam ali, né, enquanto estavam na cidade de Belém, chegou o tempo em que ela, Maria, havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, né? Então, o Robert Gundry, ele diz aqui que talvez a manjedoura não passasse de um lugar bem socado com os pés em uma caverna, né? Então,
segundo Robert Gundry aqui, a manjedoura talvez fosse uma caverna bem socada com os pés, né? Bom, o texto bíblico ele continua relatando que o nascimento de Jesus ele foi proclamado pelos anjos aos pastores de Belém, né? Então, o nascimento de Jesus ele foi proclamado pelos anjos aos pastores de Belém. Então, anjos anunciaram o nascimento do Messias a pastores que se achavam nas cercanias de Belém, pastores que cuidavam de gado, de ovelhas, né? E eu acho interessante um comentário que o Robert Gundry faz aqui. Ele diz o seguinte: os pastores foram os precursores das pessoas humildes que, anos depois, haveriam de juntar-se em grande número em redor de Jesus, né? Então veja, é muito interessante a gente pensar, irmãos, que o anúncio do nascimento do Salvador, o anúncio do nascimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não foi feito a reis, não foi feito a autoridades, não foi feito a homens poderosos. O nascimento aqui, a princípio, foi feito a pastores humildes, né? Pessoas que eram muitas vezes até menosprezadas na sociedade da época. A esses foi feito, melhor dizendo, o anúncio do nascimento de Jesus. Eu acho muito interessante porque Deus ele escolheu pessoas muito humildes para a elas fazer o primeiro anúncio do nascimento do Salvador, né? É aquele texto que diz, né, que os anjos, né, diz aqui, Lucas 2, versículo 13, então diz assim, então de repente apareceu junto ao anjo que havia feito o anúncio para eles, né, do nascimento do Senhor Jesus, então apareceu junto a esse anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então, veja, esse anúncio ele é feito para pessoas humildes, né? Então isso aqui mostra o quanto Deus, né? Ele se identifica com as pessoas humildes, né? Veja, esse anúncio poderia ter sido feito primeiramente a poderosos, a reis, a autoridades. Não, Deus escolhe pessoas simples, pessoas humildes, para fazer esse primeiro anúncio, porque Deus ele não é, ele se identifica com as coisas humildes, ele se identifica com as pessoas humildes, né? Isso é muito interessante. Bom, vamos seguir aqui. Na sequência, o evangelista Lucas, ele ele fala também, né, que esses pastores, eles foram e eles acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, né? Enfim, eles viram ali Jesus e depois eles divulgaram isso e o texto continua relatando aqui os detalhes. Mas no versículo 21 fala sobre a circuncisão de Jesus, né? Então, o versículo 21 diz: quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia, como todos os meninos judeus, né? Até hoje, os judeus ortodoxos, eles circuncidam os seus filhos, né, os meninos, ao 8º dia. Então Jesus, como uma criança, né, ali do povo judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia, né, como todas as crianças. E depois ocorre também, na sequência do texto, fala-se sobre a apresentação de Jesus no templo, né? Então Jesus ele é apresentado no templo, isso quando ele tinha 40 dias de nascido, tá? Aos 40 dias de nascido. Então, por que depois de 40 dias? Porque a lei determinava que quando nascesse um filho do sexo masculino, a mulher ela tinha que passar, né,
tinha que haver 40 dias de purificação ritual, né? 40 dias de purificação ritual determinava a lei quando nascia um menino. Quando nascia uma menina, eram 80 dias de purificação, tá? Então, passados esses 40 dias de purificação ritual de Maria, né? Ela, Maria e José levaram o menino Jesus ao templo, né? Para ser ali apresentado. E ali no templo, eles, José e Maria, com a criança Jesus, encontraram dois personagens interessantes que são Simeão e Ana, né, que eram dois idosos e piedosos judeus, né, que reconheceram ali, em meio a uma intensa felicidade, né, reconheceram o longamente esperado Messias ali, na pessoa daquela criança nos braços de Maria, né, que era o Senhor Jesus Cristo. Eu volto na sequência explicando melhor isso. Aula 7, áudio 4 agora. Então, queridos, eu estava falando sobre a apresentação de Jesus no templo em Jerusalém aos 40 dias de idade, né, aos 40 dias de nascido. E então, quando Maria e José levam Jesus ao templo, então eles se encontram ali, né, ou encontram ali um homem chamado Simeão. E o texto bíblico diz que esse homem era um homem justo e temente a Deus, e que ele esperava a consolação de Israel, ou seja, ele esperava, né, a vinda do Messias prometido lá no Antigo Testamento. E o texto bíblico diz que Deus havia revelado a ele que ele não iria morrer antes de ver o Cristo, né? Então, naquele momento que Maria e José foram ao templo, então o Simeão ele vê ali a criança, né, nos braços de Maria, e até o texto bíblico diz, né, que Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Né? Ele diz essas palavras aqui. E é interessante que Simeão ele traz algumas palavras ali proféticas também, né? E ele diz, o que mais marca aqui, no versículo 25, ele diz assim: E uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui, o Robert Gundry, ele acredita que o Simeão ele está advertindo aqui, né, que algo sucederia que atravessaria o coração de Maria, como se fora uma espada, né? Então, algo sucederia aqui na advertência de Simeão, que atravessaria o coração de Maria, né, figuradamente falando, obviamente, como se fosse uma espada, né? E essas enigmáticas afirmações prenunciavam o quê? A crucificação de Jesus, né? Com o que Maria ia sofrer muito, porque Maria, mãe de Jesus, estava ali, né? Ao pé da cruz, quando Jesus estava crucificado, quando Jesus estava morrendo na cruz, Maria estava ali, né? Acompanhando tudo em loco, tudo ali muito de perto, né? Então, por isso Simeão diz aqui essa expressão para ela: uma espada traspassará a tua própria alma, né? Ou seja, seria um sofrimento muito grande para Maria ver o seu filho Jesus ali crucificado. E também havia ali a profetisa Ana, que também, não ali viu Jesus e deu graças a Deus, como diz o texto, e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, né? Muito bem. Bom, gente, na sequência, os autores aqui que estão fazendo a harmonia dos evangelhos, eles vão falar dos magos, daqueles magos do Oriente que visitam o recém-nascido rei dos judeus, né? Então, esse texto está em Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. O Robert Gundry diz aqui que os magos
ou sábios, segundo Robert aqui, talvez fossem astrólogos persas, né? E não sabemos dizer qual estrela eles viram no Oriente, mas o fato é que eles viram uma estrela, não é? E eles foram então até Jerusalém e eles foram perguntar ao rei Herodes, né, onde estava o recém-nascido rei dos judeus, né? Isso perturbou o rei Herodes. O rei Herodes perguntou então para os escribas ali, né, para aqueles que entendiam da lei, onde haveria de nascer o Cristo, e eles responderam em Belém, né? Porque, como eu disse, já havia a profecia do profeta Miqueias dizendo que o Messias nasceria em Belém. Então, o texto bíblico diz aqui que Herodes chamou secretamente esses magos e perguntou, né, com precisão acerca do tempo em que a estrela havia aparecido, né? E depois Herodes enviou a Belém esses magos, né? E disse para eles o seguinte: ide e perguntai pelo menino, e quando achardes, participai-mo, né? Ou seja, falai para mim também, para que eu também vá e o adore. Embora o objetivo de Herodes não era adorar, né, o recém-nascido rei dos judeus, vamos dizer assim, né? E aí então o texto bíblico diz que esses magos eles foram até Belém, né? E eles então encontraram Jesus ali em Belém. Eles lhes ofertaram dádivas, né? Como diz o texto, ouro, incenso e mirra. No entanto, o texto diz que, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Então, Deus ali os preveniu de que eles não voltassem para falar com Herodes e para dizer onde estava a criança, né? Bom, muito bem. Na sequência, nós temos o quê? O menino Jesus sendo levado para o Egito e a matança, né, das crianças que aconteceu em Belém, ali determinada pelo rei Herodes, né? Então, gente, vale também a gente destacar aqui que quando esses magos eles chegaram em Belém, né, Jesus ele não estava mais no estábulo onde ele nasceu, ele estava em uma casa, né? O texto deixa isso claro aqui, olha, Mateus 2:11, né? Diz que eles entraram na casa e viram um menino com Maria, sua mãe, né? Bom, então, Herodes, né, o rei Herodes, chamado Herodes o Grande, ele ordenou que fossem mortos, né, os infantes, as crianças de Belém, de 2 anos de idade para baixo, né? Então aconteceu aqui essa triste, né? Ocorreu aqui esse triste acontecimento, mas nós sabemos que aqui em Mateus capítulo 2, o texto bíblico diz que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, né? E disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então José e Maria foram para o Egito, né? Ficaram lá até que Herodes morresse, né? E depois eles retornaram. Mas o fato é que o texto bíblico diz que Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, né? Segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Então, os historiadores dizem que esse rei Herodes o Grande, ele era um rei extremamente um rei extremamente perverso, né? Era um homem que era muito mau, né? Então ele manda executar todas as crianças de 2 anos para baixo, ali em Belém, nas circunvizinhanças, achando que dessa forma estaria, não é, tirando a vida
do Messias, tirando a vida do recém-nascido rei dos judeus. Mas ele não contava com o fato de que Deus já havia avisado José para que ele fugisse para o Egito, para que a vida de Jesus fosse poupada. Muito bem. Posteriormente, então, o menino Jesus, ele é trazido do Egito para Nazaré. Aí eles, quando voltam do Egito, né, eles não vão para Belém, nem mesmo para Jerusalém, eles vão para Nazaré, a cidade que eles moravam, né, quando estavam noivos, né? Então, o texto bíblico vai dizer aqui para a gente, né? Olha aqui, Mateus capítulo 2, versículo 19, diz, né, que tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino, né? Então, ele foi, né, de fato voltou e foi habitar na cidade de Nazaré, ok? Lá a cidade de Nazaré que ficava ali na Galileia, né, no norte da Palestina, ok? E, queridos, o texto bíblico aqui em Lucas capítulo 2, versículo 40, né, fala da meninice de Jesus em Nazaré, quando diz aqui que o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, não é? E aí, gente, nós temos também aquele fato, né, interessante, que está narrado também em Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 ao 50, que é o seguinte fato: Jesus, aos 12 anos de idade, assiste à Páscoa e é achado no meio dos doutores no templo em Jerusalém, né? Então veja, aqui, queridos, quando aconteciam as festas em Jerusalém, geralmente as pessoas que moravam, né, nas regiões fora de Jerusalém iam até Jerusalém por ocasião das festas, e a Páscoa era uma das mais importantes festas. Então, o texto bíblico relata para a gente que quando Jesus tinha 12 anos, né, José e Maria, junto com muitas outras pessoas ali da aldeia ali de Nazaré, eles foram até Jerusalém, não é? E é interessante aqui que o texto bíblico diz, né, que terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem o saberem seus pais, não é? Veja, é até interessante, às vezes as pessoas se perguntam, mas como que José e Maria esqueceram Jesus em Jerusalém e não perceberam, né? Veja, o texto diz aqui no versículo 44 o seguinte: julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele, não é? Então veja, na verdade, o pessoal, quando eles iam para Jerusalém por ocasião dessas festas, na verdade ia muita gente, era uma procissão de pessoas, muitos amigos, muitos parentes, e alguns comentaristas dizem que às vezes as mulheres iam em um grupo e os homens iam em outro grupo. Então houve ali algum tipo de falta de atenção. José imaginou que Jesus estivesse com Maria no grupo lá com as mulheres. Maria provavelmente imaginou que Jesus estivesse com José no grupo dos homens, né? Aquelas muitas pessoas ali, diz até o texto aqui, né, que eles julgando que estivesse entre os companheiros de viagem, né, andaram caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos, mas não o acharam, né? Então eles voltam para Jerusalém e Jesus então está ali sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, né? E o texto diz: e todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, né? Então é muito interessante aqui esse momento que acontece quando Jesus tinha 12 anos, né? 12 anos. Por quê? O Robert Gundry, ele diz: ao chegarem aos
13 anos, então faltava um ano para Jesus completar 13 anos aproximadamente. Ao chegarem aos 13 anos, os meninos judeus tornavam-se membros com todas as regalias da religião judaica. Então, aos 13 anos, os meninos judeus, eles já passavam a fazer parte de todo o processo religioso dos judeus, né? E ao que parece, os pais de Jesus levaram-no ao templo quando ele tinha 12 anos de idade, a fim de familiarizar Jesus com o templo e com as festividades religiosas dos judeus, né? E a pergunta feita por Jesus, não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Né? A resposta que ele deu aos pais, né? Quando os pais perguntaram, filho, por que procedeste assim conosco? Essa foi a resposta que Jesus deu. Então revela que desde cedo ele tomou consciência de seu relacionamento ímpar com Deus Pai, né? E assim então nós concluímos aí, né? Os anos preparatórios. Depois Jesus viveu em Nazaré dos 12 aos 30 anos.